Olá, turma! Esse é um vídeo de revisão para a nossa prova de português. Bom, o que vai cair na nossa prova de português? O conteúdo da nossa prova vai ser sinais de pontuação, que nós já estudamos quando nós estávamos em sala de aula, que nós até montamos as plaquinhas, lembra? Nós fizemos, se eu não me engano, 5 plaquinhas dos sinais de pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão e o outro, se eu não me engano, foram os 2 pontos. Nós estudamos que cada um deles tem a sua função, ou seja, cada um deles é muito importante para um texto, porque sem eles o texto fica sem sentido e a gente não consegue entender nada. Então, por isso que eles são muito importantes. Então, na nossa prova, a gente precisa saber o nome de cada um deles e qual a função deles, o que eles representam. Então, para isso, a gente vai precisar ir na página 20 do meu livro. Eu não sei se de vocês é a mesma página, mas essa parte aqui nós já fizemos em sala de aula, que nós até completamos. Então, essa revisão é só para a gente relembrar rapidinho qual o nome do sinal de pontuação e o que ele qual a sua função. O primeiro sinal de pontuação que nós vimos foi o ponto final. O ponto final é esse pontinho bem aqui, ó. Só aquele pontinho. O ponto final, ele é utilizado em todo final de frase. A frase pode ser afirmativa, negativa. Então, sempre que eu acabar de falar alguma coisa, eu utilizo o ponto final. Por exemplo, Ana foi ao supermercado comprar pão. Se eu falasse essa frase, ao final dela eu usaria o pontinho final. Então, todo final de frase, o nome mesmo já fala. Só um minutinho. Pronto. Todo final de frase, eu uso o ponto final. O próximo sinal é o ponto de interrogação, que é esse bem aqui. É esse daqui. O ponto de interrogação, ele é utilizado sempre que eu for fazer uma pergunta. Então, por exemplo, se eu pergunto, quantos anos você tem? Eu tô perguntando. Então, sempre que eu for perguntar alguma coisa, eu vou utilizar esse sinal. O próximo é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele serve para indicar elogios e emoções, como espanto, surpresa e empolgação. Então, sempre que eu for afirmar alguma coisa, por exemplo, se eu falasse, eu estou muito feliz, eu estou expressando uma empolgação, eu estou falando como eu estou me sentindo. Isso é um sentimento, então eu vou utilizar o ponto de exclamação no final. E é para isso que ele serve. O próximo sinal são os 2 pontos. Os 2 pontos introduzem a fala de um personagem. Então, sempre que eu tiver num texto alguma coisa em que o personagem vai começar a falar, antes de eu utilizar o travessão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu utilizo os 2 pontos. Então, por exemplo, nessa página 21, a gente tem uma fábula da cigarra e as formigas, que eu até pedi para vocês fazerem o exercício. Se eu não me engano, a gente vai ter algum plantão de dúvida e eu vou fazer a correção de toda essa atividade antes da nossa prova, para vocês ficarem bem tranquilos, tá bom? Então, só um exemplo. Aqui ele fala assim, ó, de repente apareceu uma cigarra. Ó, a cigarra vai começar a falar. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Então, antes da cigarra começar a falar, eu utilizo os 2 pontos. E o outro é o travessão, que eu utilizo quando algum personagem for falar. Então, o travessão é esse pontinho aqui, ó, esse tracinho. Então, sempre que algum personagem começar a falar, eu uso o travessão. Ó, nesse texto aqui mesmo, quando a cigarra começa a falar, ele utiliza o travessão. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Tá vendo? Então, esses são os principais sinais de pontuação que a gente utiliza. Nós vamos ter outro plantão de dúvida, e quem não assistiu a videoaula que eu passei de português explicando esse exercício, assista, porque lá eu também falo sobre os sinais de pontuação, pra gente aprender tudo direitinho, tá bom? Um beijo, a gente se encontra em breve, e até mais.